Bom, aqui eu vim trazer aqui a resolução dos exercícios propostos do volume 2 do Bernoulli do terceiro colegial. É a frente A, o módulo 6, que trata de função afim. Tá? Então, exercícios propostos. Primeira questão. No centro de uma cidade há 3 estacionamentos que cobram da seguinte maneira. Um estacionamento A, R$ 5,00 pela primeira hora, R$ 3,00 pela hora subsequente. Então, você percebe que para cada estacionamento você tem uma forma de ser cobrado o valor. Tá? E aí vem aqui para você verificar o que é mais vantajoso de acordo com essas afirmações. Então a gente tem que montar primeiro as funções que calculam o custo em cada um destes estacionamentos. Bom, então vamos cobrar aqui, deixa eu só organizar aqui essa resolução. Então, olha só, a gente vai fazer o seguinte. Vamos chamar aqui, ó, de o valor cobrado no estacionamento A em função do tempo. Vamos lá, vamos ver como que vai ficar. R$ 5,00 pela primeira hora e R$ 3,00 para cada hora subsequente. Então, por exemplo, se o carinha estacionar 10 horas no estacionamento, a primeira hora tem um valor fixo e as outras horas, as 9 horas subsequentes, elas terão um outro valor. Por aqui você paga 5 e por essas aqui você paga 3. Então, olha como que vai ser essa função. Se você ficou estacionado, vou apagar isso aqui para você saber como que a gente modela. Se você ficar estacionado T horas, o valor de 5 é por uma hora, não vai fazer essa diferença. E o valor 3, ele é pago por um tempo T menos 1. Porque aqui fica uma hora, tá certo? Uma hora para cá e o restante para lá. Então a função seria assim, ó, R$ 5,00 de valor fixo mais T menos 1, que é o tempo que você ficar além daquela primeira hora. Estacionei por 10 horas, então por 9 horas você paga o valor de R$ 3,00. E pela primeira hora você paga 5. É assim que a gente compõe essas funções. Então, esse valor fixo que está aqui é pela primeira hora. Tá? E o restante das horas, quer dizer, tirando a primeira, por isso que você tirou a primeira hora que tem um valor de 5, você paga 3. O estacionamento B, independente do tempo que eu falo, não tem um valor fixo pela primeira hora, qualquer tempo que você ficar, você vai pagar R$ 4,00 por hora. E o estacionamento C, você pagaria R$ 6,00 pela primeira hora, mesmo esqueminha que eu montei aqui no A, e mais R$ 2,00 por cada hora subsequente. Tirando a primeira hora que foi para cá, das T horas, restam T menos 1 para você pagar por este tempo R$ 2,00. Vocês observam que aqui tem um valor maior pela primeira hora, mas um valor menor pelas demais horas. Então pode ser que uma hora ele fique mais atrativo. Tá certo? Então vamos lá, olha só. Para verificar qual que é a forma mais vantajosa, você teria que resolver cada item. Por exemplo, o item A. No item A, diz que o estacionamento A ele fica mais vantajoso para um carro que fique 4 horas. Então, ó, no estacionamento A por um período de 4 horas, pagaria-se a quantia 4 menos 1 dá 3, vezes 3 dá 9. Tá? E 9 com mais 5 daria um total de R$ 14,00. No estacionamento B, por um período de 4 horas, 4 vezes o tempo, R$ 16,00. E no estacionamento C, por um período de 4 horas, você pagaria 4 menos 1, dá 3, vezes 2, dá 6. Mais as primeiras 6 horas, primeiros R$ 6,00, 12. Quer dizer, mais vantajoso é em C e não em A. Então a primeira afirmação ela é falsa. Vamos direto para a correta, que aqui você teria que analisar um a um, tá? Na letra D, que é a afirmativa correta, em qualquer um, desde que o automóvel fique por 2 horas. Então, está dizendo o seguinte, porque o tempo de 2 horas, tanto no A, tanto no B, quanto em C, você vai pagar o mesmo valor. Vamos ver se isso é real? Ó, no A, quando você colocar um tempo de 2 horas, aqui vai dar 1 vezes 3 dá 3, e 3 com mais 5, R$ 8,00. No estacionamento B, por um tempo de 2 horas,
R$ 8. E no estacionamento C, por um tempo de 2 horas, R$ 8 também. Então, a afirmativa correta, letra D. Contudo, aí você vai fazer a verificação, você vai perceber que as demais vão chegar em algo falso. Ok? Vamos passar agora para a terceira questão. Bom, aqui o ônibus X parte para uma cidade A. O ônibus X parte da cidade A com velocidade constante de 80 km por hora, às 0 horas de certo dia. Então, o que a gente tem aqui? Vamos montar a equação horária? Tá certo? É uma equação horária do espaço em função do tempo. Então, você tem a velocidade, tá certo? O tempo. Então, olha só, a gente pode indicar assim, ó, como o ônibus X, que a posição dele em função do tempo vai ser a velocidade que ele está de 80 km por hora vezes o tempo. Isso, tá? É a posição vezes o tempo. Isso aqui para o ônibus X, a posição dele. Para o ônibus Y, vamos continuar aqui, ó. Às 2 horas da madrugada, o ônibus Y parte da mesma cidade na direção e sentido do ônibus X, quer dizer, os dois ônibus na mesma direção e sentido, só que este com uma velocidade de 100 km por hora. Tá certo? Então, olha só, o ônibus, vamos chamar aqui a posição do ônibus Y em função do tempo, é igual a quanto? Bom, se ele partiu às 2 horas da madrugada e esse partiu antes, tá certo? Ó, esse partiu às 0 horas de certo dia. Esse aqui partiu às 2 horas da madrugada. Então, como ele parte 2 horas depois, a gente vai, como eu já chamei o tempo T de a 0 horas, por exemplo, às 10 horas da manhã, esse ônibus aqui já andou 10 horas, enquanto que o outro ônibus andou 8 horas. Então, o que eu estou te dando de exemplo é o seguinte, como que eu vou escrever a expressão do espaço aqui, tá certo? A velocidade desse ônibus Y é 100, só que não vai ser 100 vezes t, porque o tempo t eu forneci para essa função para o ônibus que partiu a 0 horas. Então, tome esse exemplo que eu acabei de falar. Se fosse daqui 10 horas para mim determinar a posição do ônibus, então o tempo aqui é 10 horas, porque a partir das 0 horas de certo dia até as 10 são 10 horas, então eu atribuo 10. Já para esse ônibus, daqui 10 horas, como ele partiu às 2, então ele percorreu 8 horas. Então, ó, eu preciso escrever este tempo aqui no formato t-2, porque ele está 2 horas atrasado em relação ao outro. O outro está 2 horas à frente. Tá? Aí pede-se o seguinte, então, o ônibus Y vai cruzar com o ônibus X? Que hora? Bom, o ônibus Y está mais rápido. Ele saiu mais tarde, mas ele está mais rápido. Então, para você saber se eles vão se cruzar e que hora que isso vai ocorrer, é só descobrir qual que é a posição que eles vão estar, em qual tempo eles têm a mesma posição. E para ter a mesma posição é só igualar as funções. Portanto, teríamos aqui ó, que 100 t menos 2 é igual 80t. Como é multiplicação, ó, facilita um pouco. Pode até simplificar mais. Aplicando a distributiva, 10t menos 20 igual a 8t. Organizando essa equação, você vai chegar aqui 2t igual a 20, então t igual a 10. Ou seja, 10 horas. Tá? O que significa esse 10 então? Significa que às 10 horas, tá? Para um tempo igual a 10, às 10 horas, esses dois ônibus vão se cruzar. Eles vão estar na mesma posição nessa rodovia, mantendo-se essas velocidades constantes. Tá? Portanto, resposta correta, letra C. Uma questãozinha da UFA agora, questão número 5. O proprietário de um restaurante deseja estimar seus gastos de fornecimento de refeições. Para isso, ele divide o gasto total em duas partes, o gasto fixo e o gasto por cliente. Tá? Então, o gasto total dele dividido uma parte fixa e o gasto que ele tem por cada cliente.
Então isso aqui é para ele fazer a estimativa de gasto dele. Se seu gasto total, quando 30 clientes estão alimentando, é de R$ 240, então vamos começar a colocar isso aí, ó. Com 30, vamos colocar isso na forma de um ponto, tá? Esse ponto seria número de clientes e valor. Então, olha só, seu gasto total, quando 30 clientes estão se alimentando, então quando ele tiver no estabelecimento 30 clientes, o gasto total é de R$ 240. E de R$ 400 quando for 70 clientes. R$ 400. Bom, determine o gasto fixo e o gasto por cliente deste proprietário, tá? Desse proprietário aí. Olha, eu posso fazer esse probleminha muito bem no formato de uma tabela. Quer ver como que funciona? Ó, eu vou colocar na tabela aqui, vamos chamar de X o número de clientes, portanto, e Y o valor. Quando eu tiver 30 clientes, o gasto é 240. Quando eu tiver 70 clientes, meu gasto é 400. Observe o seguinte, daqui para cá, você teve um aumento de 40 clientes, tá certo? Com isso aí, seu gasto, com o gasto total lá desse estabelecimento aí, aumentou em 240 para 400, aumentou em mais 160. Então, olha o que está acontecendo. Para cada 40 clientes, o gasto aumenta em R$ 160. Desculpa aqui, apertei o botão errado. A cada 40 clientes, o gasto aumenta em R$ 160. Isso significa que a cada um cliente, o gasto vai ser de quanto? Esse quanto aqui é só pegar 160 e dividir por 40. Certo? Correto? Você vai encontrar aqui um valor de R$ 4. Esse é o gasto por um cliente. Por um cliente. Então, olha só. Se você pegar esse problema aqui, ó, eu quero saber que se eu não tiver nenhum cliente, quanto que eu vou estar gastando? Se você descobrir esse valor, seria o seu valor fixo, sem cliente algum. Então, você vai fazer agora uma volta. Daqui para cá, você vai tirar 30 clientes. Sabendo que cada cliente é de R$ 4 o gasto, 30 clientes, 120. Então, você vai pegar esse valor daqui para cá e vai tirar R$ 120. Vamos ver que valor que vai dar. Se daqui você tirou 30 e daqui você tira 120, você baixa para cá para 120. Ou seja, para nenhum cliente, você está tendo um gasto de 120. Isso é o valor fixo. Está lá, ó, o gasto total tem uma parte fixa e outra por cliente. Portanto, você tem o seguinte, o valor fixo 120. O valor variável, que é por cabeça, por cliente, o valor variável, ele é de R$ 4. Assim compõe esta função, tá certo? Foi isso que pediu, ó, qual que é o valor gasto por cliente, tá certo? E o valor fixo. Então, R$ 4 por cliente e um valor fixo de R$ 120. Correto? Então, você está vendo que a gente tem várias opções de resolver problemas de funções de primeiro grau. Eu posso fazer tabela, posso fazer gráfico, posso fazer sistema, utilizar matriz. Então, a gente tem várias formas de resolução. Segue aí mais um modelo diferente. Ok? Sétima questão. Bom, para fazer a tradução de textos para inglês, um tradutor A cobra um valor inicial de R$ 16 mais 78 centavos por linha traduzida. E um outro tradutor B cobra um valor inicial de R$ 28 mais 48 centavos por linha traduzida. A quantidade mínima de linhas de um texto a ser traduzido para o inglês de modo que o custo seja menor
se for realizado pelo tradutor B, é a quantidade mínima de linhas de um texto a ser traduzido para o inglês, de forma que o custo seja menor se for realizado pelo tradutor B. Bom, isso aqui é mais uma comparação gráfica que a gente tem que fazer. Então vamos tentar montar esse gráfico aqui, ver como que vai ficar. Eu vou precisar das funções, tá? Então deixa eu organizar os eixos aqui. Ó. Sem dúvida alguma, são dois gráficos de função de primeiro grau, são funções crescentes, que a gente já viu de valor fixo, mais um valor variável por linha, tá? Então aqui a gente vai ter o quê? Vamos pensar aqui, ó. O tradutor A, deixa eu organizar melhor aqui, só um minutinho. Isso. O tradutor A, ele cobra um valor. O A em função de X, que é o número de linhas traduzidas, tá? O valor de A é um inicial de R$16 mais um variável de 0,78 centavos por linha. O tradutor B, ele tem um variável de um fixo de 28, mas o valor variável dele é mais barato do que o primeiro, é 48 centavos por linha. Então, ó, enquanto o primeiro começa seu gráfico a partir de R$16, por exemplo, vamos supor aqui que seja 16, e aqui é o outro tradutor B que começa a partir de 28, quando não são feitas nenhuma linha de tradução, então o valor fixo é o que eu tenho, tá? Aí a gente tem o seguinte, que o B, ele tem uma declividade, ó, ele é mais barato, o valor inicial, mas ele tem um valor variável mais caro. Então vamos supor que a reta que modela essa função, o A, seja por essa aqui. O B, apesar dele começar mais caro, ele tem um valor variável menor. Então vamos supor que seja essa função aqui, ó. Beleza? Então aqui seria a função do B. Em um determinado instante, ou seja, num determinado número de linhas, eles vão estar num ponto onde tanto faz. Com qualquer um pagará o mesmo valor, terá o mesmo valor cobrado. Nesse instante aqui, se paga o mesmo valor para os dois. Tá certo? Eu posso calcular esse valor e posso calcular também em qual quantidade. Isso aqui representa número de linhas traduzidas. E aqui é um eixo da grana, o valor que vai ser pago. Tá? Então vamos lá, olha só. A quantidade mínima de linhas de um texto a ser traduzida para o inglês, de modo que o custo seja menor se for realizado por B. Ele quer nesse espaço daqui, ó. Ele quer por aqui. Do lado de cá. Por que do lado de cá? Porque do lado de cá, o A fica mais barato, o A está mais baixo do que o B. Esse aqui é a linha do A. Então, do lado de cá, A é mais barato. Do lado de cá, as coisas invertem. O B está abaixo de A, então B é mais barato. Então, o primeiro passo, a gente vai calcular esse valor aqui, que é aquela linha do tanto faz. Qualquer um que você fizer é o mesmo preço que se paga. Tá? Então, é só a gente igualar essas funções. Vamos lá? 28 mais 0, deixa eu modificar aqui, porque a gente já começa com os maiores termos no primeiro membro aqui. Ó, 16 mais 0,78 igual a 28 mais 0,48x. Subtraindo 0,30. Subtraindo 12. Portanto, a finalização aí é 12 dividido por 0,3, que vai dar um total de 40. 40 o quê? O que seria esse valor de x aqui? 40 linhas. Tá? 40 linhas, ó, é o eixo x que a gente calculou, que representa o número de linhas. 40 linhas traduzidas, tanto faz. Nessa quantidade de linhas aqui, você paga o mesmo valor nos dois. Tá certo? Paga-se o mesmo valor. Nessa hora ali,
O valor cobrado é o mesmo. Como não vai fazer diferença, a gente não vai calcular esse valor, que não faz referência aqui a este número, tá? Só para deixar indicado aqui, olha lá, ó. Quando eu estiver com exatamente 40 linhas sendo traduzidas, o valor vai ser o mesmo pago. É claro que é acima de R$28 aí, tá? Agora, depois de 40, vamos lá na questão? Olha só. Qual a quantidade mínima de linhas de um texto a ser traduzida para o inglês de modo que o custo seja menor, se for realizada por B? Com 40, tanto faz. De zero, vamos falar que eu preciso de quantidade exata de linhas. Você não vai traduzir uma linha e meia, ou uma ou duas. Então, de 0 até 39 é melhor com A. 40, tanto faz, A ou B. A partir de 41 linhas é melhor com B. Então a resposta aqui é a resposta é a partir de 41. Aí sim você vai trabalhar com o tradutor B. Ok? Vamos lá, próxima questão. A questão número 8. Bom, o gráfico esboçado da função y igual... Vou aumentar o texto aqui. O gráfico esboçado da função y igual a x mais b representa o custo unitário de produção de uma peça em função da quantidade mensal produzida. Tá? Então, quanto mais se produz, menor o custo vai ficando. Para que esse custo unitário é uma função decrescente, tá? Para que esse custo unitário seja de R$6, a produção mensal deve ser igual a quanto? Ó, a gente pode fazer o seguinte, nessa agora a gente pode trabalhar com semelhança de triângulo, né? Vamos fazer um pouquinho de semelhança neste caso? Então, deixa eu copiar essa figurinha ali para me dar uma aumentada nela. Pegar essa parte que tem uns triângulos aqui que eu vou precisar. Trazer para cá. Só um minutinho. Quase chegando. Só para ficar fácil de enxergar aqui, ó. Tá bom aqui, tá? Eu quero calcular, vamos voltar lá para ver o que aqui é mesmo. O custo, para que esse custo unitário seja de R$6, a produção mensal deve ser igual a quanto? A produção mensal. Vou precisar desses números aqui do eixo X que eu acabei não pegando. Tá? Bom, vou montar os triângulos ali. Ó. Vamos supor que o valor de 6 esteja aqui. Depois a gente vê qual triângulo que vai. Deixa eu organizar primeiro. Aqui é o valor 6. Aqui embaixo eu vou ter então essa quantidade. Essa quantidade, não aparecer esses valores, eu vou esboçar eles aqui, ó. Aqui é uma quantidade de 720. Essa aqui é uma quantidade X, que eu não tenho. Uma quantidade X, essa aqui é uma quantidade de 1020. Ok? Então é justamente isso aqui, ó. Qual a quantidade que dá esse custo unitário de R$6? Olha lá. Para que esse custo unitário seja de R$6, a produção mensal deve ser igual a quanto? Bom, eu posso montar a função, eu posso fazer sistema, preferi trabalhar isso aqui com geometria. Agora, quais seriam os melhores triângulos para a gente trabalhar aqui? Você pode pegar aqui, ó, quer ver? Ó? Deixa eu pegar um aqui mais tranquilo. Você tem que mexer com semelhança de triângulo, né? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, vai observando essa figura aqui, ó. Fazer a mão livre mesmo isso aqui, ó. Vou usar esse triângulo, tá? E olha só, esse triângulo que está ali, eu já vou pegar, já vou colocar, depois a gente faz o desenho deles aqui embaixo. Deixa eu selecionar primeiro qual que eu vou pegar. Você pode pegá-lo e pode pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Tem vários triângulos aí que a gente pode trabalhar. Esse verdinho aqui, ó. Então, eu vou dar preferência para esses dois. Agora a gente precisa das medidas, tá? Então, são dois triângulos. Aquele que eu destaquei na cor azulzinha. Vamos ver se eu consigo aqui. Não prestou.
de novo. Aí, lamento, gente, não tá dando hoje. Vai ter que ser na reguinha mesmo. Sem problema algum. Pronto. Opa. É uma figura representativa, não precisa de muito detalhe não, tá? Então tem o triângulo menor, tem o triângulo, vamos ver se o pequenininho sai aqui, o triângulo retângulo menor, não saiu, mas vai sair. Uma hora ele sai. Não é possível, parece que tem mal de Parkinson, gente. Tem que sair esse triângulo retângulo aí. Ai, vontade de xingar. Pronto, corrigiu agora, né? Então, olha só. Desculpa a demora aí. Aqui, ó, aqui vale 1, essa altura do verdinho. E a base, ela mede 1020 menos o valor de x. Tá? É por diferença. Enquanto o azulzinho que eu escolhi, você tem a altura total dele, que é igual a 5, e tem a base dele, que é a variação de 720 a 1020, que é igual a 300. Ó, a parte de semelhança ela é fantástica para resolver problemas de funções, especialmente que aqui é diferente. Ó, a diferença desse outro, que a gente acabou fazendo cálculos, funções, esse aqui que foi por tabela, fizemos cálculos, tá? Esse de geometria, você faz a figura e descobre as proporções. Então, olha só a facilidade. Por exemplo, agora é percebendo, tá? De 5 para 300, como esses triângulos são semelhantes, são triângulos retângulos, todos os ângulos internos aqui têm a mesma medida de lá. De 5 para 300 é o mesmo que você multiplicar por 60. Então essa é a taxa desse cateto para esse. E vai permanecer nesse triângulo daqui para cá. Então daqui para lá também, de 1 para esse valor, vai ser multiplicado por 60. Como aqui é 1, logo isso aqui tem que dar exatamente 60. Tá? Logo, passo o x para lá, passo 60 para cá, subtraindo, tá certo? Ó, o x vai para lá com sinal positivo e 60 vem subtraindo. 1020 tirando 60, vai sobrar 960. Esse é o valor de x que pediu. Com 960 unidades, o preço por unidade é de R$6. Vamos ver se tem esse valor. Tomara que tenha, né? Tá lá. Resposta correta, letra D. Agora eu escolhi algumas questões aí de gráfico, tá? Por exemplo, a questão 9. Se o gráfico a seguir representa crescimento de uma planta durante certo período de tempo. Então, essa planta tem um crescimento mais acelerado, depois desacelerou. Então, como são pedaços de retas, eu tenho aqui duas funções de primeiro grau. Por isso que as alternativas que certamente vai estar pedindo a função estão divididas em duas etapas. Uma de 0 a 60, a outra de 60 a 120. Olha lá, 0 a 60, 60 a 120, certo? Todas estão iguais, 0 a 60 e 60 a 120. Tem algumas diferenças de sinal de igualdade que tem, que não tem, ó, aqui, ó. Tá vendo? Tem de um lado, não tem no outro. A gente vai vendo como que faz. Bom, esse crescimento pode ser melhor representado por qual função? A primeira, como parte do zero, então vamos fazer assim, ó. Eu estou com pouco espaço aqui, deixa eu novamente copiar esse gráfico aqui. A gente segue para um lugar mais baixo.
Está aqui o gráfico, copiado aqui então. Bom, esse gráfico de 0 a 60, então a gente tem assim, ó, no intervalo de a partir do zero, ó, começa no zero e vai até o tempo 60. Então, nesse intervalo de tempo entre 0 e 60, a função em função do tempo, olha só, quando o tempo é zero, aqui, quando você está passando pelo eixo da origem, você sabe que a função de primeiro grau ela é do formato ax mais b, onde o b é o coeficiente linear, é de onde ela parte, tá certo? Então, quer dizer, como está começando na origem, o valor de b é zero, onde que corta o eixo y. Então, você só tem essa parte da função, tá? E para descobrir qual que é a relação do y com o x, olha só, se o x é 6, 60, o y igual a 10, significa que o y ele está 1/6 do tempo. É só ver a proporção que está aqui. Então, nessa primeira etapa, entre 0 e 60, a função ela pode ser escrita como tempo dividido por 6. Só para você ver, ó, quando o tempo for igual a 60 dias, 60 por 6 vai dar 10 de altura. Essa é a primeira função. Certamente já dá para eliminar um monte ali. Tá? Quando chegar nesse ponto, que tanto faz para a função de baixo ou de cima, então a partir de 60, também com o sinal de igualdade, tá certo? Até o tempo de 120, como que vai ficar a função? Bom, agora você tem que ver qual que seria a proporção. Tá? Qual que seria, como que seria a proporção desses valores aí. Vamos fazer por tabela? A tabela para essa parte aí seria assim, ó, o x, o y. A tabela tem hora que anda mais rápido, a gente vai cansando um pouco de cálculos e a tabela exemplifica bastante. Ó. Quando é 60 o valor de x, o y é 10. Quando for 120 o valor de x, o y é 15. Então, olha só, de 60 para 120 teve um acréscimo de 60 e de 10 para 15 teve um acréscimo de 5. Então, a cada um dia, qual que vai ser o acréscimo em centímetro? O quanto que vai estar aumentando em centímetro essa altura? Tá? É só você pegar para descobrir esse valor novamente em uma tabela idêntica, assim que já fez. Você vai pegar o quê? Você vai pegar 5, que foi o crescimento total, essa diferença total, e dividir pelo número de dias. É claro que vai dar um número decimal, né? E 5 dividido por 60, você vai ter um acréscimo aqui, vai ser, na verdade, vai ser uma dízima periódica, né? Então vai ficar 5 sobre... Aqui, ó, eu não preciso efetuar essa divisão, que não vai dar exata, tá certo? O valor daqui vai ser 5 dividido por 60, ou então, simplificando por 5, 1/12. Então, para um dia, o crescimento é de 1/12. Você sabe o que significa isso aqui? A parte variável. A parte variável, tá? O que é essa parte variável? Seria o seguinte, falta eu descobrir a parte fixa. Agora, olha só, eu vou terminar de completar aqui, daí a gente compõe a função. Se daqui para cá aumentou 60, eu vou pegar e vou voltar. Eu vou tirar 60. Por quê? Se você tem 60 e tira 60 dias, zero. Cheguei aqui na origem. Tá certo? Quer dizer, no início, se daqui para cá você aumenta 60 de um lado e aumenta 5 do outro, ao contrário, você diminui dos dois lados. Diminui 60, diminui 5. Diminuindo 5, você vai passar para uma altura aqui igual a 5. Essa é a medida inicial. No tempo igual a zero, a altura inicial é 5. Então, essa função ela tem um valor constante igual a 5 e vai crescendo, é uma função crescente, ela cresce 1/12 a cada dia. Então, é o número t multiplicado por 1 sobre 12, ou t dividido por 12. É a forma que a gente escreve, então, essa função. Vamos ver se tem essas duas expressões.
T sobre 6, T sobre 6 e 5... tem, olha lá, ó, na letra B, não é? Olha lá, T sobre 6 cadê eu vi agora? Na letra B. T sobre 6 para um tempo entre 0 e 60, correto? Tá? E entre 60 e 120 poderia muito bem ter o sinal de igualdade aqui, não vai diferenciar em nada, que o 60 está valendo em qualquer um, tá certo? E de 60 a 120, 5 mais T sobre 12, está escrito o contrário, mas é a mesma coisa. Letra B, portanto, é a resposta de qual questão que é essa? Questão 9, tá certo? Portanto, a resposta aí da questão 9. Bom, o prefeito de certa cidade solicitou uma equipe de trabalho que obtivesse uma forma que lhe permitisse estudar a rentabilidade mensal de cada um dos ônibus de uma determinada linha. Para tal, os membros da equipe consideraram que havia dois tipos de gastos: uma quantia mensal fixa de manutenção e o custo de combustível, e que os rendimentos seriam calculados multiplicando-se por R$2 por quilômetro rodado. Então tem a parte fixa, né, sobre manutenção e tal, e a parte do gasto, o custo com combustível. Aí já é quanto mais anda, mais combustível gasta, então já é uma medida mais variável. R$2 o quilômetro rodado. A tabela a seguir apresenta esses valores para um único ônibus de tal linha relativamente ao mês de outubro de 2008. Tá? Quantia fixa em reais, 1.150, consumo de combustível a cada 100 km, 40 litros, isso aí é o consumo do veículo, né? São 40 litros para cada 100 km rodados, quer dizer que dá um custo de um gasto de 1 litro para cada 4 km. Que é o rendimento de quilometragem R$2 e a distância percorrida é X. Considerando constante os gastos, o rendimento, a menor quantidade de quilômetros que o ônibus deverá percorrer ao mês para que os gastos não superem o rendimento é igual a quanto? Né? Portanto, a gente vai ter que gerar essas funções. Bom, o consumo de combustível, ele é de quanto? Quanto que é? Qual que é o consumo de combustível? Vou deixar só essa tabela aqui, ó. O consumo de combustível, ele é de 40, o consumo, tá? Ele é de 40 litros para cada 100 quilômetros. Ou, se você dividir 40%, você está gastando 0,4 litros para cada quilômetro. Tá certo? 0,4 litros. Essa medida aqui, 40 litros, cadê onde que está escrito? Aqui, ó, 40 litros para cada 100 quilômetros. Então você tem aqui litragem em cima e quilometragem embaixo. Por isso que nossa unidade fica L por km, litros por quilômetro. 0,4 litros para cada 1 quilômetro, tá certo? Bom, e o custo disso aí? Qual que é o custo? Ah lá, o custo de 1 litro de combustível é de R$4. Isso aqui está em reais. Tá? Então, se é 0,4 litros por quilômetro, vamos ver o custo por quilômetro. Quanto que vai ser? Eu estou gastando 0,4 litros para cada quilômetro. Então, meu custo vai ser 4 vezes 0,4, que vai ficar igual a 1,6 reais. R$1,60 seria o custo por quilômetro. Deixar sempre fixo aqui que a gente está mexendo por quilometragem. Tá? Beleza. Tá, daqui um pouco vamos continuar com esses gastos aí, com esses custos que a gente tem. 40, já usamos esse. O rendimento, R$2, o rendimento por quilômetro é de R$2. Bom, o gasto em função de uma distância X, ele vai ser dado como agora? Vamos montar essa função do gasto,
em função de x, que seria a quilometragem percorrida. Tá? Lá na tabela você percebeu que a gente tem um valor fixo lá, uma quantia fixa, manutenção, tudo que não foi discriminado lá, que é de R$ 1.150, correto? Mais 1,6 vezes a quilometragem rodada, porque esse 1,6 é em reais, a mesma coisa que esse 1.150, e o x é a quilometragem, que depende dessa quilometragem aí. Tá? E o lucro? Como que faz o lucro? Como que eu monto a função lucro? Para então chegar nesses rendimentos, tudo aí, ó. Considerando constante gasto e rendimento, agora, então eu vou ter que falar de lucro. Já está falando de rendimento. O que é o rendimento? R$ 2 para cada quilômetro. Tá certo? Cada quilômetro que você percorrer, você está cobrando, está tendo um rendimento de R$ 2. Então, ó, 2 vezes x. Isso aqui é o que o ônibus gasta, isso aqui é o que o ônibus recebe. Tá certo? Olha só, qual a menor quantidade de quilômetros que o ônibus deverá percorrer no mês para que os gastos não superem rendimento? Ficou bem claro que esse rendimento não é bem lucro não. Tá? Se você pegar uma matemática financeira mais profunda para estudar, você vai ver que rendimento está mais ligado a uma taxa de juros que bem a lucro. Tá? Mas nesse problema, a intenção dele aqui é estar falando nesse rendimento como lucro, tá certo? Só que não é R$ 2, não é também lucro, é aquilo que está entrando, seria mais a receita, tá? Aquela grana que entra para a empresa do ônibus. Vai entrar R$ 2 para cada quilômetro rodado. E qual que é a menor quantidade de quilômetros que o ônibus deverá percorrer no mês para que os gastos não superem o rendimento? Ou seja, ele quer que o gasto e o lucro, esse rendimento, sejam iguais. Tá certo? Sejam iguais. Vamos focar nisso ali de novo? Ó, a menor quantidade de quilômetros que o ônibus deverá percorrer no mês para que o gasto não supere o rendimento. Então vamos fazer esse gasto e esse rendimento iguais. Então seria a função 1.000. Vamos começar onde que vai me dar um valor positivo aqui, ó. Eu vou começar assim, ó, 2x pegando o lucro igual a 1.150 mais 1,6x. Essa é a nossa função. Portanto, agora é só resolver isso aqui. Vou pegar aqui, ó, 1,6 passa para cá subtraindo, 0,4x igual a 1.150. Portanto, o x vai ficar igual 2.875. O que é o x? Quilômetros. O x é quilômetros. Isso está significando o quê? Tá? Se o ônibus rodar 2.875 quilômetros, o dono da companhia está empatando aquilo que está entrando com aquilo que está gastando. Tá certo? É a quilometragem mínima. Tá? É claro que acima disso, para medidas diferentes de 2.875, a gente tem que avaliar esse problema aí. Mas o valor pedido, então, 2.875 seria a quantidade mínima de quilômetros rodados para o gasto e lucro ficarem iguais. Correto? E a nossa última questão da aula hoje, a questão 13, tá? Mas não é o fim das questões, tem mais questões lá no livro para você fazer. Uma fábrica de paletós trabalha com um custo fixo mensal de 10.000, um custo fixo de 10.000 e um custo variável de 100 reais por paletó. O máximo que a empresa consegue produzir com a atual estrutura de 500 paletós por mês. O custo médio da produção de X paletós, é igual ao quociente do custo total por X. Ó, o custo médio da produção de X paletós. Tá? Então, qual que é a função
custo, tem um pouquinho mais de coisa nessa função. Vamos chamar de C de X. Essa é a função custo, que é 10.000 de custo fixo mais 100 para cada paletó que for confeccionado. Essa é a função custo. Mas olha só, custo médio da produção. Quando você calcula uma média, pensa aí você, quando você calcula uma média, se você tem 3 valores para calcular uma média, você vai somar os 3 e vai dividir por 3. Se você tem N valores para calcular uma média, você vai somar os N valores e vai dividir por N. Aqui, você está produzindo X unidades nessa produção. Então, o custo médio, vamos chamar desse jeito, você vai pegar todo o seu custo, que é de 10.000 mais 100x, e dividir por x. Isso é o custo médio. O custo médio da produção de X paletós é igual ao quociente do custo total por X. Igual. Bom, esse aqui é o custo médio. Deixa eu ver se eu entendi ele de novo. Deixa eu ler de novo esse problema aqui, ó. Tá. Aqui está te contando isso aqui, ó. O custo médio da produção de X. Eu acabei te explicando e ele estava já te falando aqui, ó. O custo médio da produção de X paletós. Aqui o custo médio. O que eu fiz? Eu peguei o quociente, uma divisão, do custo total, que é 10.000 mais 100x, dividido pelo número de unidades. Quer dizer, na hora que eu fui te falando aqui, eu não percebi no final que ele já estava te contando como que seria montada a expressão. Tá? Bom, qual é o menor custo médio possível? O menor custo médio possível é igual a quanto? Nessa empresa que produz 500 paletós por mês. Essa é a quantidade que está produzindo. Tá? Então, vamos lá. O menor custo médio possível. O máximo que a empresa consegue produzir com uma atual estrutura é de 500 paletós por mês. Isso quer dizer que... Deixa eu pensar aqui. Se você tiver um máximo para X, você vai ter o mínimo, é isso mesmo. Se você tiver o maior valor possível para X, você vai ter o menor possível para esse quociente aqui. Seria essa a ideia, então. Tá? Portanto, aqui, gente, nada mais do que calcular o custo médio para essa produção máxima. A produção máxima, quanto mais você for produzir, menor vai ser esse custo aí. Tá? Então, substituindo o x por 500, a gente tem lá 10.000 mais 100 vezes, eu não vou pôr esse pontinho para não confundir com esse outro daqui, ó, 100 vezes 500 dividido por 500. Portanto, o custo médio dessa produção máxima vai ficar 10.000 mais 100 vezes 500, isso aqui vai dar 50.000 dividido por 500. Vamos direto nesse valor aqui. 10.000 com 50.000 dá 60.000. E 60.000 dividido por 500 vai me dar um custo de 120 reais. Certo? Portanto, esse é o custo médio, tá? Vocês entenderam que aqui, por exemplo, ó, tá pedindo o menor custo médio possível. Essa expressão, ela vai ser a menor possível quando você usar o máximo aqui no denominador, o maior número possível. Então, esse maior número possível é exatamente aquela quantidade máxima de paletós por mês que essa fábrica produz. Quanto maior você colocar aqui embaixo, mantendo essa aqui de cima, você vai ter sempre o menor resultado do quociente. Então, o menor custo médio por paletó é de R$120 no mês que a fábrica produz 500 unidades. Portanto, alternativa letra E.
Pessoal, valeu por tudo aí. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Um abraço para vocês.